E aí, gente, era nem Science aqui. Hoje eu vou falar sobre como escapar da armadilha malthusiana, né? Então, a armadilha malthusiana. Ou Malthusian Trap. Lembra quando eu aprendi sobre isso pela primeira vez? Foi no curso de História, que tá no Coursera. O professor era um diplomata, uma coisa assim. E eu creio que quando eu vi a importância disso, assim, isso daqui é tão importante que se você não entender isso aqui, basicamente, você não entende um dos elementos mais importantes da economia do ponto de vista histórico, do avanço da economia. Então, o que diz a armadilha malthusiana, né? Que você tem, ao longo do crescimento de recursos, um crescimento populacional, a lei malthusiana. Só que, teoricamente, segundo Malthus, tem um livro dele, Essay on a Population, que, se eu não me engano, foi originalmente não lembro se foi em francês inicialmente, mas eu já li, até fez resenha no meu Instagram sobre, que eventualmente quando a população aumenta demais por conta do aumento de produção, porque a gente já viu já que o aumento de produção tende a gerar um aumento populacional. Isso aqui é uma lei malthusiana. Só que ele acreditava que isso aqui seria catastrófico, que eventualmente a taxa de comida e produção não ia acompanhar o crescimento populacional, ia ter fome. Então, qualquer medida de alguns estatistas na época de pensar, né, a gente precisa controlar a quantidade de pessoas que nascem, taxa de natalidade. A China fez isso com a One Child Policy. O que ela buscava? As pessoas só podem ter um filho. Qual é a razão que eles querem fazer isso? Eu lembro tem um livro que eu fiz resenha no Instagram também, sobre dinâmicas populacionais. Então, dinâmicas populacionais. É um livro de matemática da Springer Nature, só sobre isso. E basicamente, no último artigo, tinha um chinês, no século passado, que escreveu um paper sobre como se a China não controlasse o crescimento populacional, ela ia entrar numa crise em tantos anos. O que aconteceu? Ele estava errado. O modelo probabilístico dele não, assim, não, a inferência dele probabilística não estava correta. Então, ele fez diversos cálculos do ponto de vista de dinâmica populacional. Como eu disse, é um tema na matemática. E, na verdade, você tem hoje um decrescimento populacional que afeta negativamente a China e outros países. Só que nesse caso da China foi feito pelo próprio país de forma inorgânica, né? Então foi de forma inorgânica. Do ponto de vista fisiocrata, algo inorgânico é algo não natural. Um processo orgânico, ele acontece naturalmente. Então esse daqui é um processo natural. Aumenta o conhecimento, gera mais produção, menores preços em diversos tipos de commodities, mais disponibilidade de produtos, serviços e tal. Teoricamente as pessoas pensavam que ia gerar uma pior qualidade de vida. As pessoas pensavam. Isso daí. Isso daqui vai diminuir qualidade de vida, diminuir taxa nutricional, um componente estatístico que eu já mostrei no curso de economia do canal, outro, né? É que a taxa nutricional ao longo do século passado e anterior, depois da Revolução Industrial e outras questões, aumentou. Ou seja, em diversos países, a quantidade de gordura da boa, né? A quantidade de proteína e outras questões com funções metabólicas é maior hoje em dia do que qualquer área na história. Porque você tem uma produção, por várias questões, né? Do ponto de vista da avanço da agricultura, que permitem que o acesso a essas coisas para a população seja maior. E, obviamente, uma população mais pobre, como, por exemplo, infelizmente, países na África, tem uma taxa nutricional menor, exatamente por uma falta na produção interna e também capital suficiente para importação em relação a alimentos. Então, na verdade, o que o aumento de produção cria nesse efeito capitalista
É o contrário do que as pessoas diziam. Você tem, na verdade, um aumento na qualidade de vida, um aumento na qualidade nutricional, um aumento na qualidade de moradia e assim por diante. Isso aqui é algo que estatisticamente é um fato. E eu já mostrei isso nos vídeos do canal sobre o tema. Naqueles vídeos sobre agricultura, por exemplo, do curso de economia tradicional, eu falei sobre isso. Como que se escapa da martíria malthusiana? Segundo Hope, por exemplo, e os autores. O aumento do conhecimento. Só isso. Só conhecimento. A gente viu no período paleolítico, neolítico, etc., que tudo foi aumento do conhecimento. Mas em que áreas? Matemática. Põe inglês que é mais rápido. Química. Ponto de vista de agricultura, você precisa entender que tipo de, por exemplo, nitrogênio, amônia, cálcio, potássio. Você tem que entender essas coisas. Opa, cálcio assim, né? Cálcio, potássio, enfim, você tem que saber o que tipo de alimento você coloca, que tipo de ingredientes na terra, né? Tem até dispositivos que você pode analisar isso, né? Na aula de agricultura do canal eu já falei sobre isso. Então você precisa de conhecimento de química, biologia molecular e ecologia. Darwin avançou muito nessa questão ecológica, na minha opinião, da luta das espécies pelos recursos naturais ao longo do seu habitat. Essa é a parte da teoria dele que eu concordo, obviamente, embora outros pontos não, nem tanto. E principalmente matemática, porque recentemente a gente tem visto um avanço tecnológico na área da internet, computação e até inteligência artificial, né? Que você aumenta a capacidade de produção em várias áreas do mercado. E isso é bom, não me diga, né? Porque é matemática aplicada. Então, a gente pode falar sobre computação, avanço da computação e as implicações econômicas posteriormente. Mas basicamente é o aumento do conhecimento que vai permitir que a produção aumente de forma exponencial o suficiente para permitir um avanço econômico necessário para sair da armadilha malthusiana. Porque a armadilha malthusiana, ela não é assim. Ela, na verdade, o PIB per capita global, ele cresceu dessa forma aqui, ó. Então você tem aqui. Então vamos supor que a gente tem ano zero, né? 0 BC. Não, 0 BC não. Pô, aqui 1 BC, só pra... Até... Atualmente, né? Até anos 2000. E aqui 1800. Na metade de 1800, você vai ver que é assim, né? A história é assim. Desde o período paleolítico, você tem flutuações, mas no fim, se você pegar o gráfico total, é mais ou menos assim. Você vai ter flutuações, é claro, vai, sei lá. Mas no fim você vai ter isso aqui. Aqui é PIB per capita. O Milley chama isso aqui de taco de hockey. No livro dele é O Caminho del Libertário. Tem resenha no Instagram. No Enem Science. @Enem Science. O que significa? Que a razão dessa mente de produção foi o avanço do conhecimento, é óbvio. Na agricultura, na engenharia. Tem vários temas aqui que também tem que ser alinhados aqui. Foi uma causa de... um professor de história que eu tô citando aqui de cabeça. Eles citavam essas coisas como desenvolvimentos marítimos, militares, tecnológicos e na ciência e coisas do tipo, né? Descobrindo no mundo, você tem mais terra de cultivo agora no contexto global. Eventualmente, a revolução industrial permitiu um aumento na taxa de produção muito maior, na área termodinâmica de vapor e carvão, um avanço da metalúrgica muito maior em relação à produção metalúrgica, ferrovias, a capacidade de transporte muito maior de pessoas, de commodities, que permitem transações mais rápidas em uma escala maior, em calendários de mercado temporal menores. Então, basicamente, você tem um avanço a partir disso. Avanço de coisas até, tipo, matemática, por exemplo. Teoria dos números. Tu estuda a teoria dos números, por exemplo. Legendre e Gauss lá. Teoria dos números. Todo mundo pensava que seria inútil. Sem isso daqui, você não tem
Você não tem computação, você não tem ciência da computação, você tem teoria dos números. Você não tem criptografia, que depende de teoria dos números, você não tem internet. Sem teoria dos números, você não tem a teoria da informação clássica de Shannon, da teoria da comunicação, de transmissão, do paper do Shannon, que é acho que é Mathematical Theory of Communication, acho que é o nome do paper. Fiz resenha também no Instagram. Você não tem o avanço da IA, da internet e da computação, que você depende de diversos processos, por exemplo, transações internacionais que dependem de formatos digitais. Sem avanço da teoria dos números, só da teoria dos números eu tô falando aqui, mas matemática aplicada no geral, tu não teria isso, tu não teria transações digitais, não teria Nubank para fazer transações no Pix. Então, as coisas que aparentemente são inúteis, Euclides, livro de Euclides, por exemplo, em matemática. Sem avanços que foram feitos, que ele coletou esses avanços, né, ao longo da história, o livro Elementos, né? Sem os avanços disso, você não teria avanços posteriores que permitiriam avanços nessas áreas e em outras áreas posteriormente, que é na matemática aplicada, a.k.a. ciência da computação. Então, resumo, o aumento do conhecimento que causou isso aqui, e que causa ainda isso aqui, e nada mais. Até do ponto de vista individual, do ponto de vista empresarial, que a gente vai entrar em outra aula, né? Que a gente tá aqui em macro, né? De certa forma. Então, aqui se você quiser tirar um print. Então, essa é a ideia, que o crescimento populacional vem através do aumento do conhecimento. Qual é a coisa mais importante na economia? Assim, de todos os tempos estudando economia, até agora, eu acho que a coisa mais importante é a informação, né? Até o Elon Musk fala disso num podcast com o Lex Fridman, né? Eu não lembro se é o terceiro. Acho que é o terceiro. Terceiro round, né? Já fez vários. Informação é a coisa mais importante da economia. Nada é mais importante. Isso daqui vale mais que dinheiro, mais que ouro, prata. Informação é a coisa mais importante. É isso que vai gerar mais capital. Se você entendeu isso, você já entende mais economia. Talvez a maioria das pessoas. Então é isso. Até a próxima aula.